Lucas capítulo 2, a partir do versículo 40. Diz a palavra de Deus, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 42 agora. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e lhes era sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Repitam comigo todos, por favor. Digam: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Vamos dar um aplauso a Jesus Cristo, que é o Senhor de nossas vidas. Aproveitando hoje, que é um culto dirigido pelas crianças, eu quero falar da educação de Jesus. Como Jesus Cristo foi educado. É o maior exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada a respeito de criação de filhos, é o exemplo de José e de Maria. José e Maria souberam criar Jesus Cristo. E criaram a Jesus Cristo, movidos pelo Espírito de Deus, e com o temor que eles tinham a Deus, José e Maria educaram extraordinariamente a Jesus Cristo.
E é sobre a educação de Jesus que eu quero pregar nessa noite. Eu quero trazer a revelação da Bíblia de como Jesus Cristo foi educado. Encontramos no texto de Lucas, que não foi apóstolo de Jesus, Lucas foi apóstolo de Paulo, se converteu muito depois. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava no céu, já tinha enviado o Espírito Santo, quando Lucas se converteu através do ministério de Paulo. E Lucas pesquisou a vida de Jesus de uma forma extraordinária para poder escrever o evangelho que leva o seu nome. Lucas tinha como profissão a medicina. Lucas era médico, era uma pessoa estudada, era uma pessoa que conhecia o corpo humano, porque ele cuidava da vida física das pessoas, mas se tornou um discípulo de Jesus. E o Espírito de Deus lhe inspirou a escrever a biografia de Cristo, escreveu o Evangelho daquilo que Jesus fez. E Lucas não deixou de lado vida infantil, a vida juvenil e a vida adulta de Jesus Cristo. E eu fico surpreso com a narrativa de Lucas no que diz respeito à educação que Jesus recebeu. Encontramos no versículo 40, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Preste atenção nessa noite, igreja. Tudo tem a ver com o ambiente familiar, tudo tem a ver com a educação que os filhos recebem para poder crescerem cheio de sabedoria, para crescerem cheio de graça, para crescerem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus crescia. Jesus crescia, cheio de graça, crescia cheio de sabedoria, e Jesus crescia cheio do Espírito Santo. E no versículo 52, encontramos que ele crescia diante de Deus e ele crescia diante dos homens. Eu vejo um desafio para a igreja, eu vejo um desafio para os pais, que é educar os seus filhos conforme José e Maria educaram a Jesus. O mundo, a modernidade de hoje, tem levado à construção de crianças pervertidas, sem temor a Deus, sem temor aos pais, sem temor à palavra.
Mas Maria, José, deixa exemplos claros, maravilhosos, de como deve se educar uma criança na palavra. Como se deve educar uma criança para servir a Deus. O Senhor Jesus, ele nasceu em uma família normal e viveu como qualquer criança vivia em Israel. Jesus, ele era especial por causa da tarefa que ele recebera para cumprir na terra. Jesus não nasceu falando, Jesus não nasceu correndo, Jesus não nasceu pregando. Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. Como criança, Jesus precisou de todos os cuidados que uma criança precisa. Preste bastante atenção, porque nessa noite a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá uma aula extraordinária de como se deve educar uma criança. Educar uma criança para servir a Deus, como foi o caso de Jesus. Jesus, ele nasceu em uma casa pobre. Jesus nasceu de uma família pobre. Quando Jesus nasceu, o seu primeiro berço foi um coxo aonde se coloca ração para animais comer. A casa de Jesus não era um palácio. A vida financeira de Maria e de José era limitada. Uma família sem recursos, uma família que não tem apenas um filho. Jesus é o primogênito, o primeiro. Era uma casa cheia de filhos. Era uma casa sem condição financeira alta. Encontramos Jesus Cristo até trabalhando com o seu pai para ajudar. Encontramos Jesus Cristo como profissão dele, carpinteiro. Aprendeu a profissão do seu pai. E sendo enviado de Deus, sendo ele o Verbo que se fez carne, recebeu uma educação familiar tão extraordinária que pôde realmente ter tranquilidade, espiritualidade, temor a Deus, para morrer por mim e por você. A pergunta que eu lanço no ar nessa noite é esta: estamos criando os nossos filhos como José e Maria criaram ao nosso Salvador? A segunda pergunta que faço: estamos dando
a devida atenção espiritual aos nossos filhos, como José e Maria deram atenção espiritual a Jesus Cristo? Ou será que estamos deixando o mundo educar os nossos filhos e deixando de assumir a responsabilidade que a Bíblia diz? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não desviará dos caminhos que os pais ensinaram. Disse e repito, a família de Jesus era pobre, mesmo sendo descendente de Davi, mesmo sendo descendente de uma família real, era uma família pobre. Era uma casa cheia, e José e Maria conseguiram educar uma casa que aproximadamente tinha mais de 7 pessoas, 7 filhos. E às vezes, olhe para mim aqui, não conseguimos educar espiritualmente um filho só. Não é a casa que é cheia que é o problema. Às vezes são as nossas atitudes referente à educação dos nossos filhos. Cuidamos dele dando uma boa escola, cuidamos dele dando uma boa faculdade, mas deixamos o tempo todo eles famintos, sedentos espiritualmente. Não foi isso que Maria fez com Jesus. Não foi isso que José fez com Jesus. Em todo o tempo, Maria e José cuidaram muito bem da vida espiritual de Jesus. Porque sabia, Maria tinha sido avisada pelo anjo. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. E Maria percebeu que ela tinha que cuidar bem daquele que seria o Salvador do mundo. Nesse grupo de crianças que nós temos na nossa igreja, nós temos pregadores, nós temos, olha para mim, nós temos profetas, nós temos evangelistas, nós temos pastores, nós temos líderes de igreja, nós temos aqueles que vão realmente terminar a obra evangelizadora no mundo. Mas eu te pergunto, pai e mãe, nesta noite, você tem olhado para isso? Ou seu filho, sua filha é mais um que vem à igreja para fazer parte de um mundo religioso e não de uma missão que Deus te deu na terra, que é a missão de educar o teu filho, é a missão de educar a tua filha para ser alguém que Deus use na terra de uma maneira poderosa. Eu gostaria que você profetizasse nessa noite. Levante uma das suas mãos e diga: os meus filhos. Pode ser melhor, pode ser mais alto. Diga: os meus filhos serão uma bênção na mão de Deus aqui na terra. Se você concorda com isso, aplauda a Jesus. Em Marcos capítulo 6,
no versículo de número 3, nós encontramos a palavra dizendo que a família de Jesus era grande, não era pequena. E não é este o carpinteiro, profissão de Jesus, carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Diga comigo, a família de Jesus era grande. Mas todos eles era cuidado pelos seus pais pobres, mas era cuidado. E o cuidado maior que José e Maria tinham com Jesus era com a vida espiritual. Não que ele tenha, José e Maria, negligenciado as outras educações, não. Mas priorizava a educação espiritual dos seus filhos, não apenas de Jesus, mas dos seus filhos. Como José e Maria criaram e educaram a Jesus. Maria e José administraram a diferença que havia entre Jesus e os seus irmãos com sabedoria. A primeira coisa, Jesus não era o filho predileto. Coisa que houve realmente com Jacó e José. José era o filho predileto de Jacó. Mas Jesus não era o filho predileto de Maria e nem de José. Então eles administraram com muita sabedoria essa diferença. Sabia José e sabia Maria da missão de Jesus. Sabia da forma que Jesus tinha sido enviado pelo Pai e da forma que Jesus nasceu, obra do Espírito Santo. Em Lucas 1,35, o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Repitam comigo, digam: Maria não negligenciou na educação de Jesus. Você está pensando o quê? Porque o anjo disse, ele será o Filho de Deus. Maria deixou Jesus lá? Não, ele é Filho de Deus. Não, ele é Filho de Deus, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso educá-lo. Eu não preciso cuidar dele. Não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a cada dia Jesus crescia em graça, Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura. Quando precisou mandar Jesus trabalhar, eles mandaram. A profissão que Jesus recebeu de carpinteiro não caiu do céu.
A profissão que Jesus recebeu de carpinteiro foi porque ele ia para a marcenaria com o pai. Ele ia com José para a marcenaria fazer móveis, fazer cadeira, fazer mesa. Mas não era o Filho de Deus para cumprir a missão na hora certa, no tempo certo. No tempo certo ele seria revelado como Filho de Deus. No tempo certo ele cumpriria o seu papel de Filho de Deus. Mas enquanto não chegasse o tempo dele ser apresentado ao mundo como Filho de Deus, ele era filho do carpinteiro José. Ele era filho de Maria. E não é o filho de Maria, como Lucas escreveu. Não estão os seus irmãos entre nós. Observe que Lucas ressalta de quem ele é filho. Ele é filho de Maria. Ele é filho do carpinteiro José. Mas com uma educação excelente. Com uma educação extraordinária. Se José e Maria vivessem no tempo de hoje, e Jesus fosse criança no tempo de hoje, eu digo para vocês com toda a precisão, José e Maria criariam Jesus do mesmo jeito que eles criaram há mais de 2000 anos atrás. Está pensando que Maria e José deixaria se envolver, deixaria Jesus se envolver com esse mundo que tem aí? Com a tecnologia corrompida que tem aí? Seria tudo diferente. Eles dariam atenção. Se Jesus tivesse um celular, eles dariam atenção para ver o que Jesus estava vendo no celular. A diferença que havia entre Jesus e os irmãos era apenas uma missão e não privilégio. Maria não privilegiou a Jesus e nem tampouco José. Eles educaram Jesus Cristo na palavra. Assim como eu e você temos a obrigação de educar os nossos filhos na palavra. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensina a palavra. E quando ela crescer, ela não vai se desviar. Como foi a infância de Jesus? Como disse, e quero repetir, Jesus foi colocado num coxo. O berço de Jesus, o primeiro berço de Jesus, foi um coxo, lugar que bota a ração para os animais comerem. Foi ali que Jesus passou os seus primeiros dias, os seus primeiros momentos de vida, de ter nascido, foi lá, naquele coxo. Não foi num palácio, não foi numa cama ornamentada de ouro, era o Filho de Deus que estava nascendo. Era o Salvador do mundo que acabara de nascer. Maria enrolou seu filho em panos e colocou na manjedoura. Colocou no coxo e dava comida a animais. Jesus não tinha privilégio. Jesus não tinha luxúria. Com 8 dias de nascido, eles levam Jesus para serem apresentado e circuncidado.
com 8 dias de nascido. José e Maria já envolveram Jesus no mundo espiritual, no mundo religioso. Eu acho interessante é o que ouvimos hoje nos dias atuais. Não, eu vou deixar para o meu filho decidir. Eu vou deixar para minha filha decidir. Eu não sei se ela quer ser crente. Eu não sei se ela quer servir a Deus. No mundo atual é assim. Os pais deixam os filhos decidirem. Com 8 dias de nascido, Maria e José pegaram Jesus e levaram ao templo. E disseram ao sacerdote: aqui está a nossa oferta. Aqui está o nosso menino. É o nosso filho primogênito, é o primeiro. Maria não chegou dizendo lá ao sacerdote: é o filho de Deus. É porque, sabe, sacerdote, eu tive a revelação, o anjo me disse e agora está ele aqui, ó, o filho de Deus. Não. Maria e José envolveram Jesus no mundo da palavra com 8 dias de nascido. 8 dias de nascido. Está escrito, meu amado irmão e irmã, Lucas capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Até 8 dias antes, Maria não tinha dado o nome. Maria estava de resguardo. Mas com 8 dias, Maria foi ao templo. Lá estava Maria, lá estava José, cuidando de Jesus e cuidaria mais tarde dos outros que iam nascendo. Aproximadamente 7, aproximadamente 5 homens e 2 mulheres, colocando só 2 filhas para José e Maria. É responsabilidade dos pais, é responsabilidade nossa envolver os nossos filhos desde cedo nas coisas de Deus. Envolver desde cedo no projeto de Deus. Comece a ter visão espiritual pelos seus filhos. Porque você não sabe a missão que ele tem. Não lhe foi revelado como foi revelado a Maria e a José. Mas volto a dizer, Deus pode ter um plano com seu filho para ele ser um profeta, para ele ser um evangelista, para ele ser um grande ganhador de almas. E por trás, Satanás querendo interromper essa jornada. Dedique tempo para ensinar o seu filho a palavra de Deus. E dizendo para ele, dizendo para ela: meu filho, minha filha, vá se preparando, porque Deus quer te usar na terra. E quer te usar muito. Não use o argumento como estão usando por aí. Vou deixar na mão de Deus, né? Se meu filho quiser, se minha filha quiser, se torna crente. Não foi o pensamento de Maria, não foi o pensamento de José. Como foi a infância de Jesus? Diga comigo, diga: Jesus cresceu se desenvolvendo conforme a criação dos seus pais.
Pode aplaudir Jesus por isso? Eu quero dizer para você, quem ensinava a Jesus e aos demais não era o mundo. Quem ensinava era Maria e era José. José e Maria ensinavam a Jesus. José e Maria ensinaram também aos demais. Não deixe o mundo ensinar os seus filhos. Como cristão, como cristã que você é, tenha um tempo de ensinamento da palavra de Deus para com seus filhos. E bote na cabeça deles, como Maria botou na cabeça de Jesus: você é filho de Deus. Deus tem algo para realizar usando você. Você entendeu, amado? Foi Maria e foi José que educaram a Jesus. Sou eu e você que educamos aos nossos filhos. Não pode ser o mundo. Jesus e seus irmãos receberam de José e de Maria educação alimentar. Recebeu educação, saúde, recebeu educação emocional, saúde mental. Jesus tinha. Jesus não era uma criança estressada. Jesus não era uma criança perturbada. A cada dia que Jesus crescia, ele crescia na graça, ele crescia na sabedoria, ele crescia no Espírito. Amém? Tudo isso por causa do ambiente familiar. Uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher que ficou viúva quando Jesus tinha um pouquinho mais de 12 anos. Quando Jesus chega por aí, seus 13, 14 anos de idade, Maria fica viúva. E já Jesus sabia trabalhar de carpinteiro. E Jesus trabalhou de carpinteiro para também ajudar na despesa da casa. E a Bíblia diz bem assim: ele, o menino, crescia em graça, em sabedoria e crescia cheio do Espírito Santo. Os pais que estão aqui nessa noite, se dediquem para que os seus filhos cresçam em graça, em sabedoria e cheios do Espírito Santo. É tudo que Deus quer ver. É tudo que Deus deseja. Que a tua casa, a minha casa, tenha filhos que sejam uma bênção para o Senhor. Não olhe com olhos naturais. Olhe com olhos espirituais. Veja na vida da sua filha uma grande serva de Deus. E se dedique para que isso aconteça. Como Maria se dedicou para que isso acontecesse com Jesus. Veja nos seus filhos homens, pregadores, pastores. Quem sabe, até o próximo pastor desta obra. Amém? É aquilo. Se o seu filho for bem cuidado, Deus vai levantar ele para ser o próximo pastor desta igreja. Agora depende do seu cuidado. Depende do cuidado dos pais, dos ensinos que os pais dão para que isso venha a acontecer. É lindo
Eu me emocionei muito quando eu estava lendo esse texto de Lucas. Eu dizia: meu Deus, como Jesus cresceu saudável, como Jesus foi ensinado, como Jesus foi treinado. Aleluia! A adolescência de Jesus. Lucas 2:52. Vamos ler? Lucas 2:52. Diz assim, meus amados: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Eu posso imaginar, eu desenho realmente na minha imaginação aquele adolescente educado, aquele adolescente cheio de Deus, aquele adolescente que os doutores da lei, tinham prazer de conversar. E olhavam para ele e diziam: quem é este menino? Quem é esse jovenzinho? Há algo que você precisa entender. Com 12 anos de idade, o garoto judeu, ele tinha a idade para ser introduzido na vida religiosa. Com 12 anos de idade, ele era chamado filho da lei. Toda criança que os seus pais professavam a fé, que os seus pais temiam a Deus, com 12 anos eles eram envolvidos. Era como se fosse assim: aos 12 anos ele estava batizado, aos 12 anos ele estava pregando, aos 12 anos ele já fazia parte ministerialmente. Nos dias de hoje, naquele tempo, com 12 anos de idade, era considerado um filho da lei, um filho da palavra. Você acha que Jesus ia à festa? As 3 principais festas dos judeus era a Páscoa, o Pentecoste e a festa de tabernáculo. Todas as festas Jesus estava presente. José, enquanto estava vivo, dizia para a família: vamos para a festa, vamos celebrar o Pentecoste, vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar a festa de tabernáculos. O mundo de hoje é diferente. Hoje nós vemos até no meio evangélico aqueles que dizem assim: não vamos para a igreja hoje. E Maria cuidava da vida espiritual de Jesus, tão quanto ela cuidava da vida espiritual dela. Mas não cuidava só da vida espiritual de Jesus. Ela cuidava da vida espiritual de Jesus e dos outros. Preste atenção. Não deixe o seu filho ver tudo o que ele quer ver nas redes sociais. Não deixe seu filho fazer tudo o que precisa do gosto dele fazer. Não. Jesus cumpria os deveres religiosos, participava das festas importantes. Jesus era um adolescente religioso praticante.
É um grande desafio que você tem como pai, como mãe. Diga comigo, diga, eu tenho. Falem todos os pais, todas as mães que estão aqui. Diga, eu tenho um dever de fazer o meu filho um seguidor de Jesus. Você está entendendo? Não é uma pessoa que vem à igreja. Não é uma pessoa que participa de um grupo na igreja. Mas uma pessoa que serve a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Deus está buscando pais assim, que coloque os seus filhos para servirem a Deus, como Maria e José colocaram. O irmão de Jesus, Tiago, ele vai ser realmente, ele é o escritor do livro que leva o nome dele. Essa carta aqui de Tiago foi escrita, segundo os historiadores, pelo irmão de Jesus. Depois da morte e da ressurreição, todos se converteram. Não se perdeu um na casa de Jesus. Não se perdeu um. Não apenas porque Jesus era o Filho de Deus, mas porque houve sabedoria na vida de José, na vida de Maria, para educá-los. E mais na vida de Maria, porque Maria ficou com os filhos todos para terminar de criar. Todos para terminar de criar. Fica viúva, fica realmente ali, à mercê da ajuda dos parentes, mas confiada em Deus, que a missão dela, ela terminaria. E Maria, lá na crucificação do seu filho Jesus, Maria está assistindo. Maria está de pé. Maria está lá com o dever cumprido. Ele está morrendo para salvar a humanidade. Mas o meu papel de serva de Deus, o meu papel de mãe, eu cumpri. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Eu estou mostrando para você o exemplo de Maria em educar Jesus Cristo. E no mundo de hoje, muitos deixam a desejar a educação dos filhos. Os filhos veem qualquer coisa, os filhos botam realmente nas redes sociais o que eles querem ver, os filhos falam qualquer coisa, os filhos discutem qualquer coisa, e a Bíblia fala que a educação do nosso Salvador foi diferente, muito diferente. Lucas 2,46. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo e interrogando. Jesus fazia pergunta para os doutores. Ele estava lá, aprendendo com os mestres. Ele estava lá. Vou aqui deixar uma dica para você, pai e mãe. Habitue-se a perguntar aos seus filhos o que você aprendeu hoje no culto infantil. Se interesse pela vida espiritual deles. Não seja aquele pai, aquela mãe que manda vir para a igreja e acabou. Não se interesse.
Você aprendeu o que hoje, no culto infantil? Qual foi a pregação? Se interesse. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que Jesus era submisso aos seus pais. E Maria tinha uma grande satisfação nisso. Eu vou ler aqui para você ver. Eu li o versículo 46, olha o versículo 47. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam. E disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. 3 dias a gente está te procurando. Te encontramos hoje aqui no templo. Jesus já sabia com 12 anos a sua missão. Com 12 anos ele já sabia do seu ministério. Com 12 anos ele já sabia o que Deus estava querendo dele. E ele disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Olha o versículo 51. E desceu eles, e foi para Nazaré, e era ali sujeito. Olha aqui quanto Jesus era obediente, e era ali sujeito. Quando José disse: Filho, vamos. Quando Maria disse: Vamos, Jesus disse: Vamos. Era um adolescente obediente. Era uma criança obediente. E quem foi que lhe ensinou a obediência? Foi Deus? Foi um anjo? Não, foi Maria e José. José morre, Maria fica viúva e ela cuida com uma maestria muito grande da casa dela, dos filhos dela. Vocês estão entendendo? Eu aprendi muito aqui. Eu aprendo muito aqui. Jesus era submisso. Jesus recebeu uma educação básica. Jesus aprendeu a ler. Jesus aprendeu a escrever. Jesus viveu uma vida simples. Seus pais não eram doutores. Seus pais não eram políticos. Era apenas o filho do carpinteiro. Sábio, inteligente, tinha um corpo normal, trabalhador, aprendeu a trabalhar para ajudar na casa. Hoje tem pais que realmente não vou botar meu filho para trabalhar, não manda nem o menino ir jogar o lixo fora. Nós temos que rever que tipo de educação estamos dando aos nossos filhos. Maria cuidou, principalmente da vida espiritual daquele que seria o Salvador do mundo. Cuide dessa missionária que você tem, cuide desse missionário que você tem, cuide desse pastor que você tem, cuide dessa pastora que você tem. Veja os seus filhos como servos de Deus, mesmo que eles tenham uma outra profissão. Mas vejam como servo de Deus. Meu filho será um advogado temente a Deus. É isso que você quer? Meu filho será um médico temente a Deus.
Minha filha será isso e aquilo, temente a Deus. Porque Maria soube fazer de Jesus um temente a Deus. Ele era 100% homem. Ele não era um fantasma entre nós. Não foi à toa que Satanás o tentou. Satanás tentou a Jesus porque Jesus tinha livre-arbítrio. Tentou a Jesus porque ele sabia que Jesus poderia dizer não para Deus. Mas Jesus resolveu a dar sim para Deus. Sim para o seu ministério. Sim para a sua missão. Eu quero concluir dizendo 3 coisas que nós podemos aprender com esse texto. Eu quero dizer 3 coisas que eu e você pode aprender com esse texto. Primeiro, a educação familiar tem tudo a ver com o desenvolvimento emocional, social e espiritual dos filhos. Você entendeu? Um pai beberrão, ele gera um filho ou uma filha beberrona. Um pai pornográfico, ele gera um filho, uma filha pornográfica. Um ambiente de briga e de hostilidade levará filhos a serem hostis e briguentos. Não havia isso na casa de Maria. A casa de Maria era uma casa de louvor e de adoração ao Senhor. Como eu sei disso? Muito simples. Quando Maria visitou a Isabel, que colocou os pés na casa de Isabel, João Batista saltou dentro do ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. A presença de Maria na casa da prima dela, chamada Isabel, foi algo espiritual, extraordinário. Maria era espiritual. Por isso ela educou a Jesus espiritualmente. A primeira coisa que aprendemos é que o ambiente familiar contribui para o crescimento espiritual dos filhos, mas também o ambiente familiar tira os filhos da presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Faça da sua casa um santuário para Deus. Faça da sua casa um altar de adoração a Deus. Qual a segunda coisa que aprendemos com a educação de Jesus? Os pais precisam estar conscientes que devemos promover um ambiente saudável para o desenvolvimento geral dos filhos. Os filhos buscam um referencial. Os filhos dizem bem assim: eu aprendi a fazer isso com quem? Eu sou igual ao Senhor, eu sou igual à Senhora, eu aprendi contigo. Se aquele lá for um lar cristão, for um lar que teme a Deus, esse mesmo filho vai dizer bem assim: eu adoro ao Deus dos meus pais. Eu adoro ao Deus do meu avô. Olha como meu avô temia Deus. Olha como a minha mãe temia Deus. E nós encontramos aqui vários relatos. Jacó fazendo menção a Abraão. E você sabe que Jacó, ele foi neto de Abraão.
E ele dizia assim: olha, meu pai Abraão, porque a vida de Abraão, a espiritualidade de Abraão transpôs gerações e chegou até a geração do seu neto. Chegou a geração do seu neto. Eu sei que não vou deixar ouro e prata, mas eu vou deixar um exemplo para a minha família. Eu vou deixar um exemplo para os meus netos, um exemplo de fé, um exemplo de compromisso com Deus. Eu já ouço os meus netos dizerem: eu quero ser igual ao meu avô, eu quero ter fé como meu avô, eu quero servir a Deus como meu avô, porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho para mim é o poder de Deus. O Evangelho para mim é um estilo de vida que o mundo não tem para me dar. Eu tenho muito orgulho de mim mesmo em servir a Deus, em glorificar o nome do Senhor. E glorifico a Deus que consegui colocar todos os meus filhos na presença de Deus. E fica realmente um legado. No dia que Deus me chamar, fica um legado. Não fica ouro, não fica prata, não fica casas, não fica dinheiro. Talvez venha a ficar até compromissos para pagar. Mas aquela certeza: eduquei os meus filhos, eduquei os meus netos, vou educar os meus bisnetos, para que eles sejam servos do Deus vivo e todo-poderoso. Não há algo mais gratificante do que isso. Amém? Não há algo mais gratificante do que isso. Não é nada agradável a gente passar o relato ou a gente ter o desconforto de ter um filho desviado, de ter um filho mais ou menos crente. Não. Que eles sejam servos do Deus vivo, todo-poderoso. É nisso que consiste. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É nisso que consiste. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, mãe, você pode não ter dinheiro para deixar para os seus filhos. Você pode não dar o luxo que gostaria de dar, mas dê exemplo. Exemplo de fé, exemplo de vida, exemplo de honestidade. Dê exemplo, porque ninguém tirará o exemplo que você dá na sua casa. E eu finalizo dizendo que a terceira coisa que aprendemos com esta mensagem relacionada à vida de José e à vida de Maria é que eles não tinham Jesus como filho predileto. Não tenha um predileto, não tenha um preferido. Se você tem 2, 3, 4, ame a todos do igual modo. Não dedique o seu tempo mais a um do que a outro. Não dedique o seu amor mais a um do que a outro. Dedique por igual. E se tem que amar mais, deve amar a todos. Mas se tem que amar mais, ame aquele que dá mais trabalho. Aquele que der mais trabalho, seja o que você mais deposita amor sobre a vida dele. Amém? Os pais têm a tendência de rejeitar. Aquele que dá mais trabalho, não. Você não é igual ao seu irmão,
aí vem a competição, aí vem o privilégio. Você não é igual, né? Maria, imagina a Maria se tivesse esse problema na casa dela. Ela dizendo para Tiago ou dizendo para José: você não é igual a Jesus. Jesus é que é o filhão. Jesus é que é o filho preferido aqui. Não houve isso na casa de Maria. Não houve isso na casa de Maria. Você entendeu? Maria tratou todos na mesma medida, mesmo sabendo que Jesus era o Filho de Deus, ela não teve, aquele predileto, Jesus como predileto, Jesus como queridinho, Jesus o intocável, não. Ela teve Jesus como um filho que ela amou, tão quanto ela amou aos outros. E é tão provado que ela amou de uma maneira tão grande, que lá, na morte dele, ela estava assistindo, estava vendo o seu filho morrer para salvar a vida dela, a vida dos outros filhos dela e a vida de toda a humanidade. Eu encerro dizendo: fica aqui uma lição para nós, fica aqui uma lição de criação de filho. E não é um exemplo de livros de psicologia, é um exemplo tirado daqui, da Bíblia. A psicologia é bom, mas nunca se compara à palavra. E Maria e José nos ensinam como criar filhos. Davi não. Davi, misericórdia. Davi foi um fracasso como chefe de família, mas José e Maria foram uma bênção na criação dos seus filhos. Que nós sejamos também uma bênção na criação dos nossos filhos. Que você seja uma bênção na criação dos seus filhos. Dê prazer a Deus, porque dando prazer a Deus, você dará prazer à sociedade. Essa sociedade aí, em trevas, precisa de crianças, jovens, crianças que cresçam na presença de Deus. Essa sociedade não precisa de crianças que cresçam na marginalidade. Essa sociedade que nós temos aí precisa de crianças que cresçam servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor. Por isso eu lanço um desafio às minhas colegas de trabalho aqui do Ministério Infantil, lanço um desafio às professoras e às irmãs que se dedicam a esse ministério. Vamos preparar as crianças para que todos os domingos, na medida do possível, glorifique o nome do Senhor. E os pais acompanhem. Pergunte ao seu filho: o que é que você está aprendendo lá no culto infantil? O que foi que a Pro ensinou hoje? Acompanhe. E tenha um tempo de excelência para educar pelo menos uma vez por semana o seu filho, você e seu filho e você, ou você e seus filhos e você, uma vez por semana em casa, no quarto, educar na palavra. Botar eles para lerem a Bíblia e você ouvir, explicar a Bíblia para eles, perguntar para eles se eles estão entendendo o que lê. Nós temos que gerar filhos que sejam uma bênção na mão do Senhor aqui na terra. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus.